de meditar em um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, versão Almeida, Revista e Corrigida. Por favor. Então diz a palavra do Senhor: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Amém. Nós vamos pegar a parte C do versículo. Operai a vossa salvação com temor e tremor. São palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses. Quando Paulo escreveu o livro de Filipenses, ele estava em uma prisão em Roma. Isso foi entre 60 e 62 depois de Cristo. E a ênfase da carta de Paulo aos Filipenses é a alegria no Senhor, mesmo diante das tribulações. E a prova é versículo 4, Paulo escreve: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então nós vemos, meus prezados irmãos, que Paulo nos exorta. E no texto que nós lemos, ele diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. A salvação, meus irmãos, é um processo contínuo. Nós fomos salvos no passado, nós somos salvos hoje, nós seremos salvos no futuro. E o que é a salvação? A salvação é o resgate do homem do poder do pecado, das mãos de Satanás. E é por isso que o Senhor Jesus, lá em João 8,32, disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. E disseram então os fariseus: como é que nós vamos ser livres? Nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que peca é escravo do pecado. Nós então entendemos que a salvação é o resgate do homem do poder do pecado. E quando nós falamos de salvação, nós vemos que inerente à salvação existem pelo menos 4 elementos. Quando o homem é salvo, ele é justificado, regenerado, ele é adotado para a família de Deus e ele é santificado. É bem verdade, meus prezados irmãos, que a salvação é uma obra do Espírito Santo. Porque quando o pregador está falando de Jesus, o Espírito Santo vai na mente e no coração do pecador e ele diz: você precisa de Jesus. Jesus morreu pelos seus pecados. Aceita Jesus. Hoje é o dia aceitável. Ele começa a falar de Jesus e a pessoa então diz: eu quero Jesus. Naquele momento, Pai, Filho e Espírito Santo entram no coração da pessoa que aceitou Jesus. Porque Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então nós vemos aí, meus irmãos, que o Senhor, ele bate
na porta. E essa porta é a porta do coração, que somente o homem pode abrir, porque a maçaneta fica do lado de dentro. E quando o homem diz, eu quero Jesus, naquele momento, ele primeiro é justificado. A justificação é um termo forense, onde o homem pecador, condenado, ele recebe o perdão de Deus. E ele passa a ser considerado justo, como se ele nunca tivesse pecado na vida. Sim, a primeira coisa que acontece quando o homem aceita Jesus é a justificação. Mas em segundo lugar, o homem também recebe a regeneração. Ele passa a agir e pensar de modo diferente. Eu me lembro que quando eu era adolescente ainda, eu fui convidado para ir na igreja, na mesma época que o pastor Douglas. E eu ia na igreja Rosa de Saron. O pastor Douglas deve ter frequentado ali também. Pastor Cecílio. E eu lembro que Deus já começou a falar comigo ali naqueles cultos. E antes eu tinha costume de frequentar um bar com os meus amigos. E eu comecei a ir na igreja e um dia eu estava sem fazer nada. Eu falei, eu vou lá no bar. Mas quando eu entrei no bar, eu não me senti bem. Porque o Espírito de Deus já estava trabalhando na minha vida. Ninguém disse que eu não poderia entrar no bar. Mas quando eu entrei, eu já não me senti bem. Eu já vi que aquele não era o meu lugar. O que é isto? É a regeneração. A pessoa que mentia, não mente mais. A pessoa roubava, não rouba mais. A pessoa fazia um monte de coisas erradas, ele deixa de fazer. Por quê? Porque ele passa a ser regenerado como fruto da salvação em Cristo Jesus, que é realmente o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, o qual outrora vós outros vivíeis, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que hoje opera nos filhos da desobediência. Sim, nós antes estávamos mortos. Mortos como? Em ofensas e pecados. Mas quando nós aceitamos Jesus, o que acontece? Nós fomos vivificados. Nós renascemos para Deus através de uma vida regenerada. Mas não somente isso. Quando o homem aceita Jesus, ele também é adotado para a família de Deus. Porque antes nós não pertencíamos para a família de Deus. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós passamos a pertencer. Essa é a chamada igreja invisível. Existe a igreja visível, né? Igreja Cristã da Paz, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista e todas as outras. Mas dentro de cada igreja existe um grupo de salvos. E essa igreja só Deus sabe qual é. E nós então passamos a pertencer a ela. Meus prezados irmãos, a Bíblia divide a humanidade em dois grupos. Ela não divide em raça, por exemplo, negros e brancos, pardos, índios, afrodescendentes, japoneses, asiáticos. Não. A Bíblia divide a humanidade em salvos e perdidos.
Só existe esses dois grupos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a pertencer à igreja invisível. E finalmente, o quarto elemento da salvação é a santificação. Santificação, diferente do que muitos podem pensar, não é andar com uma roupa muito comprida, não é andar com o cabelo lá nas costas da cintura. Santificação não é usar terno e gravata. A santificação é você deixar o mundo para servir a Deus. Santificação fala de separação. Você é separado de uma coisa para outra. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele passa a se aproximar de Deus. Isso é fruto da santificação. Quando você tem desejo de orar, santificação. Eu tenho desejo de ler a Bíblia. Isso é um fruto da santificação que há em você. Quando você, por exemplo, leva uma fechada no trânsito e você tem vontade de xingar a pessoa, mas você não xinga. Por quê? Santificação. Deus opera, Ele nos constrange. Não é isso que a Bíblia diz, pastor Douglas? O Espírito nos constrange a não pecar contra o Senhor. Isto é a obra da santificação que há no homem quando ele aceita o Senhor Jesus. Porém, meus prezados irmãos, quando nós ouvimos a palavra, para sermos salvos, biblicamente falando, nós precisamos de duas coisas. Duas. Primeiro, arrependimento. Segundo, precisamos de fé. São os dois elementos da salvação. O arrependimento é muito mais do que um remorso. O arrependimento bíblico, genuíno, é uma tristeza muito grande pelo pecado. A pessoa sente uma mágoa interna tão grande que ela impulsiona o indivíduo a deixar o pecado. Ele não pode mais conviver com aquilo. E era justamente esta a mensagem de João Batista. Ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Glória a Deus. O arrependimento, meus irmãos, é mais ou menos, usando uma figura de linguagem, como aquela pessoa que pega um trem, mas no meio do caminho ela descobre que o trem está indo para uma direção errada. Qual é a primeira coisa que acontece? Ela começa a se sentir muito mal, porque ela ia para um destino, mas ela está indo para outro destino totalmente diferente. E qual é a atitude dessa pessoa então? De pular na próxima estação e pegar o trem para a direção certa. É mais ou menos isso que o arrependimento faz na vida do pecador. Mas ele não precisa somente do arrependimento. Ele precisa crer. Crer no quê? Na palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Agora, meus irmãos, quando a gente fala de fé, a fé intelectual não é suficiente. Você sabia que o inferno está cheio de gente que morre crendo? Por quê? Porque ele creu, mas ele não experimentou. Imagine você, uma pessoa no deserto. Ele está ali num sol de 40 graus, mas já está caminhando há 3 dias. Ele já não tem forças para andar naquele deserto. Os seus lábios estão rachados. Ele está fraco, mas de repente no horizonte ele vê uma árvore, uma palmeira. Ele então segue em direção àquela árvore. E com as últimas forças, ele observa então um lago com águas cristalinas. Ele observa vários pássaros, arbustos verdejantes. E ele pensa: se eu beber esta água, eu vou ser salvo. Olha aí a minha redenção. Ele entendeu que aquela água poderia salvá-lo. Ele entendeu que ele teria que beber para ser salvo. Mas se ele disser: eu não vou beber, o que acontece? Ele morreu crendo. Amém? Da mesma forma acontece com muitas pessoas, inclusive crentes, pessoas dentro da igreja. Eles têm uma fé intelectual, mas as pessoas pensam e vivem como se Deus não existisse. Tiago disse: tu crês que há um Deus? Fazeis bem, porque os demônios também creem e estremecem. Ou seja, até os demônios acreditam em Deus. Mas a fé intelectual não salva. Você precisa beber de Jesus. Jesus disse: aquele que não come a carne do Filho do Homem, não bebe o seu sangue, não tem vida em si mesmo. Em outra passagem ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimenta tem vida em si mesmo. Glória a Deus. Nós vemos então, meus prezados irmãos, que Deus está dizendo para nós nesta noite: operai a vossa salvação com temor e grande tremor. Quando nós estudamos a soteriologia, que é a doutrina da salvação, nós vamos encontrar duas vertentes, duas linhas de pensamento. Temos a linha calvinista, que é a linha do pastor Douglas. É isso mesmo, pastor Douglas? Pastor Douglas é arminianista. Calvinista é aquele que segue a doutrina de João Calvino. João Calvino, por sua vez, disse que não era dele a doutrina, era de Agostinho. E Agostinho disse que estava interpretando a Bíblia. E um outro teólogo, que era Armínio, teólogo holandês, trouxe ali uma outra posição, a respeito da salvação. É muito difícil nós dizermos qual dos dois é o correto, porque os dois têm fundamento bíblico. Se um dia nós tivermos oportunidade, nós vamos mostrar a doutrina arminianista e a calvinista. E os irmãos certamente vão ter dificuldade em dizer qual das duas é a correta. Porém, meus prezados irmãos,
existe uma grande questão que divide essas duas teorias. A questão é: uma vez salvo, eu estou salvo para sempre? Essa é a questão. Essa questão divide calvinistas e arminianistas. O calvinista vai dizer: sim, se você é salvo, se você foi chamado por Deus, ainda que você caia, Deus vai te ajudar, vai te levantar, e você vai perseverar até o fim. Porque, como o Senhor Jesus disse aos discípulos, Ele diz para você: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. Doutrina calvinista. Quem vai ser contra? Meus irmãos, grandes pregadores eram calvinistas. Por exemplo, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Mas o arminianista vai dizer que a salvação, sim, ela pode ser perdida. E nós podemos citar até o exemplo de Judas. Judas Iscariotes. Ele foi chamado, ele foi escolhido, porém ele se desviou, porque a Bíblia diz que ele era ladrão. Ele deixou que Satanás entrasse na vida dele. E ele vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. E ainda, em Mateus, no capítulo 25, na parábola das 10 virgens, quando o Senhor estava falando para a igreja, porque virgem na Bíblia fala da igreja. Quando o Senhor bate, ou melhor, quando as virgens batem na porta, as virgens loucas, o Senhor disse: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Para quem ele disse essas palavras? Para a igreja, para aqueles que uma vez haviam sido salvos, mas por ocasião do arrebatamento da igreja foram deixados para trás. E o Senhor mesmo diz lá em Mateus, no capítulo 7, muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Glória a Deus. Nós vemos, meus prezados irmãos, que a salvação pode ser perdida. Projeta para a gente Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. Eu separei um versículo que eu gostaria que os irmãos lessem junto comigo, falando sobre a salvação. Hebreus 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a estes, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, meus irmãos, aqueles
que caíram e abandonaram o Senhor Jesus, eles estão crucificando Jesus de novo. E o escritor aos Hebreus diz que para esses não resta mais esperança. Vamos ver Hebreus, capítulo 10, versículo 26 a 29. Nós estamos mostrando a seriedade que é a salvação. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Amém? Então nós vemos, meus prezados irmãos, a seriedade que é a salvação. A salvação pode se perder. Nós vemos ainda que o Senhor nos ensinou na parábola dos talentos que o reino dos céus será semelhante a um homem muito rico que, tendo necessidade de viajar para uma terra distante, distribuiu talentos e deu para os seus servos. E a um deu 5, a outro deu 3 e a outro deu 1. E disse: negociai até que eu venha. E aqueles servos então começaram a negociar. O que recebeu 5 ganhou mais 5. O que recebeu 3 ganhou mais 3, mas o que recebeu 1 enterrou o talento. Depois de muito tempo, aquele senhor voltou e chamou os servos para a prestação de contas. Ele disse: o que vocês fizeram com os talentos que eu dei? O que recebeu 5 disse: Senhor, tu me deste 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. Ele disse: bom está, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. O que recebeu 3, de igual modo, ganhou mais 3. E o Senhor disse: entra no gozo do teu Senhor. Mas o que recebeu 1 talento disse: Senhor, eu sabia que tu és um homem severo, que colhe o que não plantaste e junta o que não espalhaste. Eu fiquei com medo e enterrei o teu talento. Ele disse: servo mau, tu sabias que eu sou rigoroso e que eu junto o que eu não espalhei e colho o que eu não plantei. Por que você não deu dinheiro para os banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse com juros? Pega o talento dele e dá para o que tem 10. Mas Senhor, ele já tem 10. Ao que tem, ser-lhe-á dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pegue o servo inútil e jogue nas trevas exteriores, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Glória a Deus. A pergunta que nós fazemos essa noite é: o que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Deus dá talento para toda a igreja. Ninguém pode dizer: eu não tenho nenhum talento. Tem. E você sabe o que você pode fazer para o reino de Deus. Qual é a contribuição que você pode dar?
você pode orar por alguém, você pode contribuir, você pode dar um abraço. Enfim, Deus sabe a capacidade de cada um. E Ele vai cobrar naquele último dia. Nós estamos falando a palavra de Deus para que você não seja pego de surpresa. Operai a vossa salvação, diz a Bíblia, com temor e grande tremor. Quando nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, eu fiquei pensando nesta palavra, como é que nós vamos conseguir ser dignos de ser arrebatados pelo Senhor naquele dia? Então me veio essa palavra no coração, nós precisamos operar a nossa salvação. E o que é operar? É trabalhar, desenvolver ou realizar continuamente a obra de Deus. Nós temos que sermos achados dignos de receber a salvação. Mas o apóstolo não apenas diz operai, ele diz com temor e grande tremor. Veja, meus irmãos, temor não é ter medo de Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Mas o temor que a Bíblia fala é diferente. Esse temor fala de uma reverência profunda, a ponto de você ficar constrangido de pecar. A Bíblia diz lá em Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E o que é guardar o seu pé? É sentir temor de Deus. No último versículo do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 14, o pregador diz: o fim de tudo que se tem ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até a que está encoberta, quer seja boa e quer seja má. Qual é o dever de todo homem? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Glória a Deus. Lá em Provérbios 9:11, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? A primeira coisa que você deve fazer é temer a Deus. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, disse o salmista. Mas os que esperam no Senhor de nada têm falta. Glória a Deus, glória a Jesus. A pergunta que nós queremos fazer nesta noite é: em qual área da sua vida você precisa melhorar? Eis agora um momento de reflexão. Se você entrou aqui nesta noite, Deus quer falar com você e comigo também. Os irmãos não pensem que nós estamos pregando e a palavra vai só para a igreja, nós estamos isentos. Não. A palavra de Deus é uma faca de dois gumes. Ela corta para o lado de fora e para o lado de dentro também. Glória a Deus. Onde nós podemos e devemos melhorar. Quando Jesus voltar, Ele disse: 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. A qual dos 2 grupos você vai pertencer? Para pertencer ao grupo que vai ser tomado, eu e você precisamos abandonar
este elemento que nos afasta de Deus. E o Senhor sabe qual é na sua e na minha vida também. Nós não vamos pedir para ninguém levantar a mão, não vamos constranger ninguém aqui. Mas cada um deve fazer um exame, não é isso, pastor Douglas? Da sua consciência, para saber onde nós podemos melhorar. Para ser salvo, nós precisamos, primeiro, buscar a Deus em oração. Essa é uma evidência da santificação. Nós já falamos muito da oração. É importante, meus irmãos, você ter um lugar e horário todo dia para orar. Com o tempo você vai acostumar e não vai mais precisar orar. Eu tenho meu lugarzinho e meu horário de orar todo dia de manhã. Antes de começar o trabalho eu costumo orar. E esta é uma evidência, meus irmãos, que nós somos salvos, que é a comunhão com Deus. Mas não somente isto. O crente, ele precisa ler a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. O meu povo perece, disse Oséias, capítulo 6, versículo 4, por falta de conhecimento. Meus prezados irmãos, lendo a Bíblia que nós nos alimentamos do Senhor, porque a Escritura nunca foi proferida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então nós temos que orar, temos que ler a Bíblia, mas falta uma coisa. Imaginem os irmãos, eu ouvi a palavra do Senhor e o Espírito Santo tocou no meu coração, tocou na minha mente, eu me arrependi, eu acreditei no Evangelho, eu fui justificado, fui regenerado, fui adotado para a família de Deus e fui santificado. Esta pessoa chega diante de Moody, o grande pregador, e fala estas coisas. Moody, eu creio em Deus, eu creio na sua palavra, e eu sou crente, só que eu não preciso ir para a igreja, eu vou ser crente aqui em casa mesmo. E Moody olhou para aquele homem, e naquela noite estava muito frio. Ele pega então uma tenaz, que é um alicate, vai na lareira e pega ali uma brasa que estava vermelha, tira a brasa e coloca em cima da mesa. E ele disse: observe essa brasa. O homem começou a olhar e a brasa começou a apagar. E Moody disse: está vendo? É isto que vai acontecer com você se você não for para a igreja. Glória a Deus. O que falta ir para a igreja. É lá na igreja que nós ouvimos a palavra de Deus. É na igreja que nós temos comunhão com os irmãos. Nós temos apoio espiritual, que nós oramos juntos. A igreja é um projeto do Senhor. Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Operai a vossa salvação. Glória a Deus. Com temor e grande tremor. E quando nós fizermos tudo isto,
o que vai acontecer? O Senhor vai habitar em nossa vida. Jesus disse: se alguém me amar, o meu Pai também o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo passam a habitar naquele homem e naquela mulher. Ele então passa a gerar o fruto do Espírito. Veja, a Bíblia fala obras da carne, no plural, mas fala fruto do Espírito, singular, porque é um só. É como uma mexerica, que é composta por vários gomos, mas é apenas um. E qual é? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, amor, mansidão e domínio próprio. Glória a Deus. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus, glória a Jesus. Operai a vossa salvação com temor e grande tremor. Nós já estamos terminando esta meditação. Eu oro a Deus para que Deus fale mais profundamente no coração dos irmãos. Que nós possamos dar a verdadeira importância para a salvação, que é a maior bênção que o ser humano pode receber nesta vida. Jesus, meus prezados irmãos, pode curar uma enfermidade. Ele pode prosperar na vida material. Ele pode fazer tudo isso, mas mais do que isso, Ele perdoa pecados. Ele escreve o nome do homem no livro da vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Operai a vossa salvação com temor e grande tremor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Amém. Glória a Deus.